Olá a todos, uma boa noite. Hoje, 20 de julho de 2020, exatamente completa 86 anos que o Padre Cícero fez a sua Páscoa definitiva, ou seja, que ele faleceu no dia 20 de julho de 1934, perdão. Ele faleceu aos 90 anos de idade. E é claro que a sua vida foi uma bênção de Deus lá em Juazeiro do Norte e, por que não dizer, em todo o Nordeste e até no Brasil. Nós louvamos a Deus e agradecemos por ter enviado e por nos ter dado esse santo sacerdote, o santo levita, em favor dos pobres, os pobres que estavam naquela época sofrendo pela seca e também por tantas outras inúmeras dificuldades, que o povo enfrentava na época. Padre Cícero nasceu na primeira metade do século XIX e morreu na primeira metade do século XX, aos 90 anos de idade. Então, a sua vida foi luz, foi uma vida de serviço e uma vida de amor e de muitos sofrimentos e de desafios, Mas hoje eu gostaria de focar, de ler para vocês o que foi o dia do enterro, porque hoje, exatamente, repito, está completando 86 anos, Não sei se tem alguém ainda vivo, ainda que vive, alguma testemunha ocular do Padre Cícero, porque já são 86 anos, que ele foi para a casa do Pai, que ele fez a sua Páscoa definitiva. Em outro momento, vou me deter em ler aqui e também explicar um pouco da sua vida, da sua vocação e da sua missão. Mas vamos contar o que foi aquele dia, O que foi aquele dia do seu enterro, do seu sepultamento. O meu bisavô, o pai da minha avó paterna, era José Calixto. Ele foi para o sepultamento. Inclusive ele conheceu mesmo o Padre Cícero, mas pessoalmente. A minha avó não conheceu, porque quando ele faleceu, ela era pequena. E eles moravam na Serra de São Pedro. Então, mas o meu bisavô, eles eram de Paraíba, o bisavô e a bisavó. Então, todos os meus antepassados, eles foram recebidos pessoalmente pelo Padre Cícero quando eles iam romaria, depois como eles foram até Caririaçu e lá residiam definitivamente. Eu vou contar um pouco daqui. Ela é uma professora bastante conhecida, a saudosa Amália Xavier de Oliveira. Ela conheceu e ela conviveu com o Padre Cícero. E tem este livro, lindíssima, que se chama O Padre Cícero que eu conheci, verdadeira história de Juazeiro, de Amália Xavier de Oliveira. Ela contando como foi o dia do enterro. Até as crianças nos braços choravam. Ninguém podia conter diante daquele quadro que esboçava a realidade da vida. O Padre Cícero, o maior homem da zona, o dono do Juazeiro, era conduzido ali num esquife mortuário, a cabeça inclinada para o lado, dando-lhe o aspecto de santo que sempre teve. Os braços cruzados, rumava para a terra da verdade, deixando as glórias, os feitos, as mesmas homenagens que naquele momento lhe eram atribuídas, e que pelos amigos que ali reconheciam ainda mais o seu valor, um romeiro procurava impedir que o sol queimasse seu rosto.
O enterro do padre Cícero foi uma verdadeira apoteose, um quadro que não se reproduzirá jamais na história do Juazeiro e quiçá do Ceará. Um avião vindo de Fortaleza fez evoluções pela cidade, fazendo cair uma coroa mortuária, homenagem dos amigos ausentes. No cemitério, às 10h30 da manhã. A multidão era compacta até o cemitério. Na capela de Nossa Senhora do Socorro, ao pé do altar, ao lado de sua genitora, estava o túmulo aberto para receber o filho, conforme havia pedido de antemão. Baixou a sepultura e lá está coberto com uma fria lousa, mas nem um momento sozinho. Até hoje é uma verdadeira romaria. Guardam constantemente a sepultura do querido morto. Choram inconsoláveis sua falta. Juazeiro coberto de luto em todos os corações. O que mais nos admirou foi o comportamento dessa pobre gente que costumava dizer que o padre Cícero não morreria. Todos estão convencidos de que ele morreu mesmo e ninguém se opôs a que fosse sepultado, como se dizia que o povo não iria permitir o sepultamento. Choravam, lamentavam, mas não diziam coisa alguma. Sua morte foi edificante. Morreu como justo. Poucos assistiram os últimos momentos. Estiveram presentes Padre Juvenal, doutores Belém, Elísio Figueiredo, Sampaio e o doutor Mozart, as beatas Mocinha e Bichinha, as professoras Elvira Medeiros e esta que escreve, Amália Xavier, Coronel Fausto Guimarães, Antônio de Souza, que foi seu secretário para ler os jornais, Abdias Batista, Severino Alves, nos braços de quem exalou o último suspiro. Antes de deitá-lo totalmente na cama, deu-lhe com muita ternura um respeitoso ósculo na cabeça do seu querido padrinho. Aí a cópia da carta contando as ocorrências do grandioso fato que indutou Juazeiro, o Cariri, o Nordeste, naquele dia triste, 20 de julho de 1934. Eis, meus irmãos, nas palavras de Dona Amália Xavier, né? Ela que conheceu e esteve presente também na morte do Padre Cícero. E estou procurando a palavra. A última frase que ele conseguiu dizer, ela também escreve aqui, descreve. Que ele disse: no céu eu pedirei a Deus por todos vocês. Então, essa foi a história contada, né? Outro dia eu volto para contar um pouco também sobre a vida do Padre Cícero, a sua missão e o seu amor, né? A sua missão e a sua vocação. Um homem de Deus, um homem enviado para mudar a vida de milhares de pessoas e de uma região, né? Ele ensinou não a fugir da seca, mas a conviver com a seca. Aprender também a adaptar-nos àquela realidade e àquele bioma local, né? A caatinga, o semiárido, o cerrado e etc. Então, viva o Padre Cícero, viva nosso Deus que nos ama e que envia seus anjos para salvar o seu povo. E que o Padre Cícero repouse com Deus e a Virgem Mãe das Dores, a sua santa de sua devoção. Um abraço a todos, fiquem com Deus.